Olá! O tema do nosso trabalho é Sistemas de Produção de Peixe e será apresentado por mim, Luana, e pela Ana Larissa. Existem sistemas de produção e tecnologia adaptáveis a quase todas as situações, por isso a aquicultura pode se desenvolver nos mais diversos locais. O importante é saber que o melhor modelo é aquele que pode ser feito no local que você dispõe, cujo investimento necessário está ao seu alcance e que seja lucrativo, e que a espécie de interesse se adapte bem. Existem diversos modelos de cultivo de peixe. Uma forma de classificá-los é de acordo com a demanda de tecnologia requerida, sendo agrupados em sistemas extensivos, semi-intensivos e intensivos. O sistema extensivo possui como principal característica a pouca interferência humana nos processos de produção. Os peixes são estocados em baixa densidade e o alimento é composto principalmente por plânctons e bentos. Nesse sistema, são utilizados grandes áreas como represas e lagos artificiais. A qualidade da água, em geral, não é monitorada, pois não se pretende realizar intervenções periódicas. E a espécie a ser adotada nesse sistema deve ser capaz de filtrar plâncton e aproveitar o máximo de alimento natural possível. Nesse sistema, temos como ponto positivo que o manejo é muito reduzido e o custo de mão acaba sendo muito baixo. No final, se obtém peixes com baixo custo de produção. Já como ponto negativo, temos que os corpos de água que são usados apresentam profundidades que vão variar. Isso vai dificultar durante a despesca por esvaziamento, já que vão ser formadas poças onde os peixes vão se concentrar, o que dificulta a captura. O sistema semi-intensivo é caracterizado por uma certa intervenção do produtor na correção de alguns parâmetros de qualidade de água e do uso de ração para suplementar a alimentação natural, cuja produção é mantida elevada com o uso de adubações periódicas. O sistema semi-intensivo ele pode comportar a densidade de 1 até 5 peixes por metro quadrado e, em geral, utiliza-se tanques escavados cuja área é inferior a 1 hectare, mas nada impede que sejam utilizados tanques maiores. Este sistema é o mais adotado no Brasil para a produção de peixes de corte e mesmo de peixes ornamentais. A espécie a ser adotada deve ser capaz de capturar a ração e de filtrar um pouco do plâncton, além de alimentar-se de bentos, como é o caso de muitos peixes onívoros, como o tambaqui, tilápia e outros. Para uma boa produtividade, é necessário monitorar a concentração de oxigênio, adotar aeradores. É importante também a monitorização e correção do pH e observação da temperatura para o estabelecimento da quantidade de ração a ser fornecida. Como podemos ver, esse sistema requer maior investimento em mão de obra que o anterior. O sistema intensivo é caracterizado por um maior controle sobre as características da água de cultivo e pelo fato de que os peixes dependem exclusivamente da ração. Nesse sistema, os peixes são estocados em alta densidade, sendo em alguns casos 40 peixes em cada metro cúbico. Por isso, a taxa de renovação da água deve ser muito grande, caso contrário, os peixes morrem por falta de oxigênio. Os peixes ficam em tanques protegidos com manta vinílica ou feitos em concreto ou de fibra de vidro. Devido às correntes formadas em decorrência da renovação da água, isso destruiria paredes do tanque caso elas fossem de terra escavada. A renovação deve ser contínua e pode ser feita com água nova ou pela recirculação da água do tanque, desde que esta seja filtrada para a retirada de impurezas e de substâncias tóxicas, como a amônia. Para facilitar a circulação da água e evitar cantos mortos, os tanques são preferencialmente circulares. Como ponto positivo, temos a produtividade desse sistema, que é bastante elevado para peixes de corte. Porém, como ponto negativo, o custo de implantação e os custos operacionais também é elevado. No Brasil, ainda não é muito adotado, porém, alguns empreendimentos bem-sucedidos, como a criação de truta, salmão e tilápia. Outra forma que podemos classificar o sistema de criação de peixe é quanto ao número de espécies cultivadas conjuntamente. No policultivo, temos mais de uma espécie sendo cultivada no mesmo tanque ou viveiro. O objetivo é compor uma combinação de espécies que não concorram por alimento e que possam aproveitar toda a disponibilidade de alimento natural presente no tanque ou viveiro. Essa segunda imagem mostra o policultivo de camarão e tilápia em São Paulo, sendo as duas as principais espécies de interesse e tendo a ração como
complementar em sua alimentação. A espécie de maior aceitação e de maior valor comercial deve ser colocada em maior densidade. As demais não devem competir com ela pelo alimento. Outra observação importante é que todas as espécies cultivadas devem ter aceitação no mercado, e é importante que todas as espécies possuam exigências compatíveis. O policultivo ele pode ser adotado em sistemas extensivo ou semi-intensivo, mas devemos lembrar que o aumento da densidade o inviabiliza. O monocultivo consiste na criação de apenas uma espécie em cada tanque ou viveiro. A maior vantagem é proporcionar um ambiente com qualidade de água e de alimento ótimo para a espécie. Também o manejo e a comercialização tornam-se mais fáceis. Em alguns casos, o monocultivo é fundamental, como no caso da engorda em sistema intensivo, onde é impossível alimentar duas ou mais espécies em um mesmo tanque com rações específicas para cada uma delas. Algumas espécies apresentam um crescimento desigual de machos e fêmeas, e outras possuem reprodução descontrolada, acaba impactando o peso comercial. Para isso, foi desenvolvido um aperfeiçoamento do monocultivo, que é o cultivo monossexo. O cultivo monossexo é utilizado na criação de trutas e de tilápias, além de espécies ornamentais. No caso do cultivo de trutas, as fêmeas crescem mais depressa e atingem pesos mais elevados. Por isso, o cultivo apenas de fêmeas é interessante. Já no caso das tilápias, os machos crescem mais que as fêmeas e atingem pesos mais elevados, além de apresentarem maior rendimento de carcaça e de filé. O cultivo monossexo de machos de tilápia pode ser feito com juvenis sexados, alevinos híbridos e alevinos invertidos sexualmente. A sexagem dos juvenis é feita de forma visual pelo exame da papila genital, porém algumas fêmeas acabam entrando no cultivo e acabam se reproduzindo muito. Já os alevinos híbridos são resultado do cruzamento do macho da tilápia onorum com a fêmea da tilápia do Nilo. O cruzamento produz apenas indivíduos machos, porém esses são férteis e podem cruzar com linhagens puras, produzindo no futuro indivíduos que não vão ser apenas machos. Há também a utilização dos alevinos sexualmente invertidos, que são obtidos com o uso de ração contendo hormônio masculino. O hormônio vai induzir a formação do testículo. Outra forma de cultivo é a consorciação e integração, que é a associação de outras culturas com o cultivo de peixe, e pode ser feita para reduzir custos com a alimentação de peixe e para aproveitar os efluentes da piscicultura. Um exemplo é a rizipiscicultura, que é o consórcio entre peixes e a cultura de arroz, uma opção interessante para exploração de grandes áreas inundáveis da produção de arroz, pois as fezes dos peixes vão contribuir com a adubação do arroz e o peixe se alimenta de grande quantidade de bento que surge nesses locais. Agora eu vou falar sobre os raceways, que nada mais são do que tanques compridos em que a renovação da água é contínua e permite o acúmulo de uma grande biomassa de peixes. Eles são uma série de tanques de alvenaria ou concreto, como no caso da imagem, paralelos e interligados, com largura entre 1,5 e 4,5 metros e um comprimento variável. E ele vai promover a troca do oxigênio e a remoção de amônia e de sobras de alimentos. Ele possui um alto custo devido ao alto consumo de energia, além da construção do depósito elevado e da instalação dos sistemas de filtração e reoxigenação da água. A venda de equipamentos para o sistema intensivo de produção de peixes é sempre feita a partir de um módulo completo através das fábricas de peixes. Essas fábricas de peixes nada mais é do que o nome comercial que algumas empresas adotaram para divulgar essa venda. Os grandes lagos são os lugares onde mais se utiliza o sistema de tanque e rede, e geralmente não possuem sistemas de escoamento de água e taludes regulares, o que dificulta a despesca. Mas afinal, o que são esses tanques-rede? São estruturas feitas com redes de forma a conterem os peixes e permitir a passagem da água. Caso eles sejam feitos de material rígido, eles vão receber o nome de gaiola. E essas estruturas permitem que se cultive peixes em local com elevada profundidade, onde seria impossível realizar uma despesca tradicional. Eles devem ser colocados em locais onde existe uma pequena correnteza para promover a renovação da água, permitindo cultivar os peixes em alta densidade. Esse sistema parece ser intensivo, mas não existe a menor possibilidade de correção da qualidade da água. Por isso, é fundamental que a espécie seja compatível com as características do local. Quando ocorrer de os lagos possuírem uma área mais rasa, pode-se construir uma parede de tela cercando um espaço. E neste local serão colocados alevinos ou juvenis de acordo com a malha da tela, que serão depois arraçoados e ao atingir o tamanho comercial é feita uma despesca
com o arrastão. Um outro modo de pesca é a pesca elétrica, que consiste na utilização de um eletrodo que vai emitir pulsos específicos para atrair determinados peixes para a rede. Ele é usado para viabilizar o cultivo extensivo em grandes lagos que não podem ser esvaziados e onde o uso do arrastão é impraticável. Agora eu vou falar um pouquinho do manejo, que é o conjunto de atividades rotineiras realizadas na piscicultura. O primeiro passo é o preparo dos tanques. Visa torná-los adequados para o recebimento dos peixes. No caso do sistema semi-intensivo, esse preparo vai promover a produção de alimento natural. Em tanques recém-construídos, é necessário fazer uma testagem para a identificação de possíveis vazamentos. Em tanques que já estão em produção, deve ser feita esterilização para eliminar ovos e larvas de predadores, além de organismos causadores de doenças. Já em tanques de terra ou tanques de alvenaria, pode-se utilizar cal virgem. Em tanques menores, de fibra de vidro ou forrados com manta plástica, utiliza-se soluções desinfetantes de cloro. A secagem do tanque ao sol pleno por 2 dias ou mais é um excelente método sanitário preventivo. O próximo passo é a calagem, que é feita com a aplicação de fontes de cálcios combinadas ou não com magnésio, para corrigir o pH e aumentar a alcalinidade da água. O cálculo da dose correta de calcário é feito com base no pH do solo e da água. E em tanques onde a esterilização foi realizada com cal virgem, em concentração igual ou superior a 1.500 kg por hectare, não há necessidade de adicionar mais calcário. É importante que se espere essa estabilidade do pH para realizar o peixamento, porque senão pode ocorrer uma elevada mortalidade dos peixes. E para a correção do pH em tanques povoados, é sugerido utilizar doses de 10% da utilizada inicialmente a cada dia, até atingir o pH desejado. Depois vem a adubação, que a principal finalidade é de estimular o desenvolvimento de organismos que vão servir de alimento aos peixes em cultivo. Ela pode ser feita com adubos químicos ou orgânicos, no caso estercos. Em ambos os casos, o que se deseja é aumentar a disponibilidade de minerais, principalmente o fósforo e o nitrogênio. Em seguida é feito o peixamento, que é a colocação dos peixes no tanque ou viveiro de cultivo. E é importante que antes de soltar o peixe seja medida a temperatura da água das embalagens e a temperatura da água do viveiro, porque se a diferença entre as temperaturas for superior a 2 graus Celsius, a soltura imediata dos peixes pode gerar choque térmico neles. Além da estabilização da temperatura, a mistura da água do viveiro com a água das caixas e sacos plásticos de transporte dos peixes também vai promover o equilíbrio do pH. Depois do peixamento, pode-se partir para o arraçoamento e a gente separou algumas dicas. A primeira é que a alimentação deve ser feita sempre que possível nos mesmos horários, pois os peixes se acostumam a procurar a ração. E como eles dependem de temperatura para processar a indigestão, é muito importante concentrar as refeições nos horários mais quentes e ir corrigindo a quantidade em função da temperatura. E se ela, no caso a temperatura for baixa, pode-se reduzir o número de refeições. Também é conveniente que nos tanques de maior tamanho a ração seja lançada sempre no mesmo local. Para fazer um bom manejo, também é interessante fazer amostragens, um bom monitoramento da água e a despesca, ela sempre pode ser feita com a ração de malha apropriada. Essas foram as nossas referências utilizadas. E assim terminamos o nosso conteúdo de sistemas de produção de peixes. Muito obrigada pela atenção!